Bom dia, amados, graça e paz. Sou o pastor Bruno de Léo e nós vamos aqui para mais uma palavra de salvação que hoje conta, assim, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 13 até o versículo 17. Eu quero, nesses breves minutos, conversar com você como é que está a sua postura depois que você alcança algo de Deus. Porque uma coisa é pedir, uma coisa é ter fé, e outra coisa é como é que eu me posiciono, como é que eu me comporto depois que eu recebo aquilo que minha fé pediu. Vamos lá? Atos capítulo 12, versículo 13, vai dizer: quando ele bateu ao postigo do portão, ou seja, Pedro, quando Pedro bate ao portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram a porta e viram-no e ficaram atônitos. E Pedro entra e pede que eles façam silêncio para não alarmar. Aqui o que acontece? A igreja está sofrendo perseguição. Pedro, por pregar a palavra, havia sido preso. Deus envia um anjo para que libertasse a Pedro, e Pedro volta para esse lugar. Esse local era um local conhecido, bem familiar para Pedro, se você ler, voltar um pouquinho depois de ler. Só que essa igreja aqui, essas pessoas estavam reunidas em oração pelo povo, que estava sendo perseguido, em oração por Pedro também. Só que a oração deles foi atendida. Pedro foi liberto. E agora Pedro está batendo na porta, querendo entrar, e eles não acreditam. Eles não acreditaram que a sua oração foi atendida. Então, o comportamento depois de um milagre diz muito quem nós somos. Porque muitas vezes nós não recebemos de Deus algo, não é porque nós não temos fé. Deus olha para alguém, vê que alguém tem fé, vê que aquela pessoa ora segundo a sua palavra e tem condições segundo a fé para receber, mas ainda assim muitas vezes Deus não dá. Por quê? Porque não obstante ter uma fé que agrade a Deus, ela não tem um comportamento ou condições de receber aquilo que ela pediu. A própria palavra de Deus diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á, bater e a porta vai se abrir, você vai receber. Mas a mesma palavra de Deus diz que muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque não sabemos pedir. Então o que eu quero que você pense é o seguinte: como é que está o seu comportamento depois que você recebeu algo de Deus? Porque Deus dá uma cura, Deus dá um livramento, Deus abre uma porta, Deus coloca você em determinado lugar, e você, quando está lá dentro, você diz: e agora? O que eu vou fazer? Alguns vão até dizer: por é melhor nem ter pedido, né? Então entenda que às vezes a questão, amado, não está em pedir, não está na sua fé. A sua fé pode estar perfeita, mas o que está precisando entrar em consonância com a sua fé, com a sua fé, são as suas atitudes. A própria palavra de Deus vai dizer que a nossa fé sem obra, ela é morta. Fé sem obra é morta. Mas cuidado também para que a sua falta de obra não mate a fé que Deus te deu. Porque o milagre ele chega. Exemplo, Jesus fala sobre, a palavra de Deus fala em João, sobre aqueles leprosos, paralíticos, doentes, que ficavam ali no tanque de Betesda, aguardando passar o anjo para que o anjo movesse. Uma vez movidas as águas, aquele que se atirasse primeiro nas águas era curado. E eu te falo, o anjo passou, a água foi movida. E a sua atitude agora? Às vezes você recebe uma cura e você tem medo. Eu recebi uma cura, será que agora eu posso voltar a fazer o que fazia antes? Então, muitas vezes o meu comportamento desconstrói a minha fé. Olha isso. Às vezes o comportamento desconstrói tudo aquilo que eu acreditei, tudo aquilo que eu me coloquei diante do Senhor. E uma coisa também bem séria, bem grave, que às vezes nós nos desgastamos tanto no período da fé, sabe? O emocional é tão desgastado que quando eu recebo, sabe? Parece que já estou tão desgastado que agora eu não sei o que fazer com aquilo que eu recebi de Deus, com aquilo que eu pedi de Deus. Porque entenda, a fé
ela te deixa no campo da expectativa. Mas a concretização da fé te tira do campo da expectativa e te traz para o campo da ativa. E aí, agora Deus vai pedir uma coisa de você. Você pediu a Deus, Deus te deu, Deus te abençoou, Deus abriu a porta, Deus agiu de fidelidade para com você. Agora Ele vai pedir de você aí. Agora eu te dei. Pega o teu leito, pega a tua maca, levanta, anda. O que não pode é você receber aquilo através da fé e continuar como se ela não tivesse acontecido, ou ter medo. É como você, exemplo, você ganha um presente, e agora o que eu vou fazer com esse presente? Então entenda, se você tem fé de receber, depois que receber, justifique a sua fé com as atitudes que Deus te deu. Às vezes as pessoas querem viajar, quero conhecer o mundo. É fé. Deus pode abrir essas portas, mas você já tem seu passaporte? Quero tanto trabalhar numa empresa, você já preparou o seu currículo? Então toma cuidado, porque Deus pode te dar, ou pode não te dar. Ele sabe todas as coisas. Mas que depois que você receber aquilo que você pediu de Deus, que as suas atitudes justifiquem aquilo que você pediu do Senhor. Eu tive um diretor, quando trabalhava numa determinada empresa, ele usava um exemplo, falava, e é muito interessante, a tática do cachorro. A tática do cachorro é a seguinte: o cachorro, quando você vai falar com o cachorro, ele balança a cabeça que sim, né? Você está lá e está rindo para você, brincando, mas o rabinho dele lá atrás está dizendo que não. E muitas vezes nós nos comportamos, utilizamos essa tática. Dizemos que sim, mas lá no fundo nós estamos dizendo que não. Que não. Então entenda, querido, a sua fé, sabe, ela pode estar agradando a Deus, mas o comportamento depois do milagre pode desagradar ao Senhor, porque a gente pode receber e não usar bem, pode receber e ter comportamento de quem não recebeu. Olha isso, você recebe a cura e ter comportamento de quem não recebeu. Para terminar, eu assisti um filme, se não me engano é O Fazendeiro e Deus, onde o homem ele chega assim, né, haviam 2 fazendeiros, suas plantações, enfim, separados simplesmente por uma cerca. E ele vai dizer que não chovia, estava deserto, seco, não dava para plantar nada. E um certo homem chegou e falou o seguinte: olha, para aqueles 2 fazendeiros, vai chover. Um deles correu para sua varanda, deitou na sua rede e observou o tempo. O outro, o que ele fez? Ele pegou, correu, começou a escavar, adubar a terra, preparar o solo e plantar a semente. Só que estava tempo sol a pino seco, não tinha uma nuvem no céu. Eu te pergunto, qual dos 2 realmente creu? O que ouviu e sentou para contemplar, ou o que ouviu e foi plantar? O que ouviu e agiu segundo aquele que ele acreditou para guardar os frutos? Então, querido, Deus te abençoe. Assim como aqui em Atos capítulo 12, aquilo que você pediu a Deus pode estar batendo na sua porta. Então não duvide. Vá abrir a porta. Vai de encontro àquilo que você te pediu ao Senhor, que Ele vai te dar a condição de você depois usufruir daquilo que você pediu a Ele. Então que o milagre na sua vida não se limite só ao momento da espera, mas que após a concretização você se comporte segundo aquilo que você pediu ao Senhor. Que Deus te abençoe, que tenhamos um dia de paz. Deus nos abençoe e tenha um bom dia.